Olá, abençoados! Graça e paz, bem-vindos ao canal da Graça Pura. Eu me chamo André Pimentel e, como sempre, vamos começar muito bem. Eu queria pedir a todos vocês que não se inscreveram, estamos aí pertinho de chegar a 20 mil, né? Como eu havia falado com os abençoados, eu vou trazer aqui, né? A gente vai fazer uma comemoração, não sei de que jeito nós vamos fazer, né? O Rio de Janeiro hoje aí está vivendo esse período aí novamente dessa pandemia, e glória a Deus que também não está sendo tão forte como o primeiro, mas a gente tem que respeitar, né? As autoridades estão falando para a gente não fazer aglomeração, não sei, de repente vamos fazer de forma virtual, tá bom? Estamos chegando a 20 mil, eu quero agradecer a todos vocês, a família da fé, tá bom? Bom, então, quem não se inscreveu e já acompanha esse canal há algum tempo, não, abençoado, não faça isso, não veja esse canal de clandestinos, vai lá, se inscreva. O que eu faço para me inscrever, André? É só apertar aí e inscrever-se, pronto, toca o sininho que o YouTube te avisa quando nós estivermos no ar. Curtam, se você quiser nos ajudar, curtam, né? Já deixa o seu like aí, isso nos ajuda bastante. E se você não gostar, também é uma forma do YouTube sumir com a graça pura, né, da sua frente, é você botar não gostei e vai sumir com esse canal da sua frente, tá bom? E claro, comentem à vontade, porque a cada comentário essa plataforma entende que esse canal é de relevância e que merece muita gente assistir. Bom, amados, o tema tá aí, vamos para a mensagem, né? Tá aí o tema de hoje, o véu e o toldo dos olhos, que vocês possam entender muito bem a palavra revelada. Bom, meus amados irmãos, antes de começar a mensagem, qualquer dia desse eu vou trazer aí para os abençoados, né, como eu cheguei até aqui. Interessante isso, né? Como eu cheguei até aqui. E eu glorifico muito a Deus, porque para mim chegar até aqui eu passei por muitas situações, passei por pessoas maravilhosas, passei por pessoas nem tão maravilhosas assim, mas acho que faz parte, né? Conforme eu disse na última mensagem, o que chega pra gente a gente tem que agradecer, então eu agradeço também por aquelas pessoas que entraram e ao mesmo tempo saíram da minha vida, muito obrigado. Mas eu sou grato a muita gente. Outro dia um abençoado escreveu aí, mas André, você conhece o José Luiz, né? Ele até falou de José Luiz, né? Eu falei, abençoado, eu sou grato ao José Luiz sim, porque eu escutei muito de José Luiz, tá? Mas também ao mesmo tempo eu agradeço a tia Jurema, que foi a minha primeira professora quando eu era criança, devia ter 7 anos de idade. Olha, eu tinha um amor muito grande por ela, apesar dela ensinar vamos dizer, a doutrina ali, né? Aquela doutrina que ela também recebeu, mas ela fazia com muito amor e foi uma pessoa muito importante na minha vida. Eu quero mandar um beijo para tia Jurema, não sei nem se ela está viva, tá, abençoado? Foi na igreja presbiteriana e foram pessoas que passaram por minha vida, né? José Luiz também foi, teve o pastor Manel também, da Assembleia de Deus, um homem muito, também muito amoroso comigo, me ajudou bastante, tá? Quero agradecer ao pastor Manel. São pessoas importantes e que deixaram marcas, né? São pessoas que deixam marcas em nossas vidas. E eu não cheguei até aqui sozinho, porque parece-me que Deus, importa para Deus, né, que nós, de certa forma, estejamos conectados uns aos outros. Isso começa desde o nascimento, né? Todos nós fomos criados num ambiente familiar. Ainda que você não tenha sido criado num ambiente familiar tradicional, com certeza o ambiente que você foi criado foi um ambiente que te proporcionou muito amor e carinho, tá? E se você mesmo assim não recebeu muito amor e carinho, eu quero crer que essa palavra que está sendo gerada dentro de ti te faça uma pessoa cheia de amor e carinho ao próximo, e que você possa dar carinho também. Então eu sou muito grato. E nós estamos, a bem da verdade, nós que estamos sendo iluminados por essa palavra, nós temos como se fosse um canto especial, né? Vamos dizer que é a congregação dos espíritos justos feitos perfeitos, e no qual hoje eu sou muito grato a muitos abençoados que hoje estão pregando essa graça maravilhosa, como é o caso do abençoado Geraldo Moraes, como eu me alimento, o abençoado Elson também da Bahia, Elson de Jesus da Bahia, eu quero mandar um abraço para ele. Como eu me alimento também quando eu converso com o Roberto Conceição, a gente troca ideia. E a essas pessoas, quando elas estão falando desse evangelho, eu fico olhando, os abençoados são assim, eles têm assim umas sacadas, sabe?
uma inteligência que não é desse mundo. Então, ali eu reconheço ser Deus. Eu consigo romper o véu, a carne do irmão, né, e ver Deus mesmo, né? Então, quando eu vou ao canal do Geraldo, eu não vejo o Geraldo, eu vejo Deus pregando. Quando eu vou ao canal do Elcio, quando o Roberto está conversando comigo, que eu sinto que a conversa entrou assim numa ministração, por incrível que pareça, mas acontece, eu sinto que é Deus mesmo usando o abençoado Roberto para a minha vida. E isso eu reconheço. E eu acho que nós devemos ser gratos, sempre gratos, primeiramente a Deus que nos proporcionou essa maravilha de vida, e ser grato também a esses abençoados que passaram em nossas vidas, tá? Então sou muito grato. E são pessoas que nos trouxeram alimentos. Isso que é importante. Pessoas que trouxeram alimento espiritual para nossas vidas. E que coisa boa, né, abençoado? Quando a gente tem fome e temos lugares para ir, né? Temos um lugar para se alimentar. Aqui perto de casa tem uma senhora, ela faz uma comidinha muito gostosa, sabe? Eu sempre que posso estou lá almoçando na pensão dessa irmã. Eu chamo irmã porque eu chamo todo mundo de irmão. Abençoada lá. E a comida é maravilhosa. Porque tem comidas, né, abençoada, que além de ser caro, não tem aquele gostinho especial e ainda pode dar uma dor de barriga, como já aconteceu em vários lugares que eu comi. Aparentemente é uma comida boa, mas depois eu senti uma dor de barriga danada, tá bom? Então, amados, pensando nisso, tá, nessa conversa toda, nós temos um alimento sólido para as nossas vidas, né? Tem gente que fala que tem alimento sólido, mas você vai lá ouvir o camarada e ele só sabe brigar, só briga. Parece que o combustível daquela pessoa é viver numa contenda, viver em intrigas e tal. E não apresenta nada sólido, não é capaz de ler uma palavra na graça, né? E tem muita gente que se diz que já passou da graça, estão mais avançados, né? Glória a Deus pela vida deles, né? Eles estão tão avançados, mas quando você vai lá, você vê fofoca, você vê um monte de coisa e não vê a palavra. Mas aqui tem a palavra. Vamos então ao conselho do Senhor. Então, amados, se eu pudesse dar um subtema a essa mensagem, eu falaria que essa mensagem, ela quer dizer, o Senhor é o Espírito. O Senhor não é a carne. E hoje você vai aprender a romper o véu, a romper a carne e enxergar Deus nas pessoas, tá bom? Uns enxergam Deus e outros acabam tendo não um véu, mas um toldo sobre suas mentes, tá bom? Então escreve aí no chat, abençoado, aproveita. O Senhor é o Espírito e não a carne. Vamos começar lendo, então, em Coríntios, né, na segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 13, que vocês entendam essa mensagem. E diz: e não como Moisés, que punha um véu sobre seu rosto. Interessante, né, abençoados? Moisés foi uma figura singular. Inclusive, por muitas vezes, né, Arão substituía Moisés por Moisés ser gago, né? Então Deus uma vez até disse: olha, Arão, Moisés para ti será Deus. Olha só. Então, eu preciso muito da sua atenção, tá bom? Então, quando Moisés aí nessa passagem, ele desceu com a lei, né, a lei dos mandamentos, os 10 mandamentos, diz que havia um brilho sobre o rosto de Moisés. E por orientação de Deus, Moisés colocou o quê? Um véu sobre seu rosto. Então, amados, por que o versículo ali não diz o véu sobre o pacto, fala sobre Moisés? Porque Moisés era quem representava ser Deus. E outra coisa também. Aquilo ali que eles estavam vivendo, né, aquela glória, era uma glória transitória, era uma glória que seria abolida. E a lei foi conhecida como o período de condenação e morte. Então isso demonstra que naqueles dias que Moisés era Deus para o povo. Por isso que o verso 13 que acabamos de ler diz que o véu estava posto sobre o rosto de Moisés. Vamos ler agora o versículo 13 por completo, porque eu botei só uma pequena parte. Vamos desvendando, vamos tirando o véu dos versículos. E completa o seguinte, né?
Não como Moisés, que põe um véu sobre seu rosto, para que os filhos de Israel não fixassem a vista no fim daquilo que haveria de ser. O quê? O que seria abolido? O que seria abolido? Toda aquele pacto seria removido. Então, tudo aquilo ali seria removido. O pacto, o véu, Moisés. Por isso que quando Moisés desceu do monte, estava com um véu sobre o seu rosto, pelo próprio Senhor, né? O Senhor que orientou ele para que ele colocasse o véu no rosto. Para quê? Para que as pessoas não fixassem seus olhos nisto. Porque tudo aquilo ali seria abolido. Mas, mesmo assim, com tudo que Paulo falou aqui e demonstrou, Jesus de Nazaré veio ao mundo, retirou a lei e ficou os judeus até hoje venerando Moisés. Então, para que o povo não caísse ali de joelho e adorassem a Moisés, por orientação de Deus, conforme eu falei, foi colocado um véu ali. Ou seja, tudo aquilo ali era um ministério o quê? Um ministério transitório, que seria o quê? Abolido. Um ministério de quê? De condenação e morte. Que teve a sua glória e que se apagou. Ou seja, foi abolido. Vamos agora ao verso 14. Vai prestando atenção, tá bom, abençoado? Nós estamos desenvolvendo uma linha de raciocínio para que você entenda essa mensagem. É muito importante você ficar até o final. Eu desafio você a ficar até o final e você vai ver que glória será. Bom, versículo 14 diz: porém o entendimento deles, de quem? Do povo, se embotou. Olha aí. Por quê? Aí fala, até o dia de hoje, e até o dia de hoje, tá, abençoado? Quando leem o antigo pacto, permanecem com o mesmo véu não descoberto, o qual por Cristo é tirado. Então isso é o que acontece, né, nestes dias dentro das sinagogas judaicas. Porque os judeus até hoje leem o antigo pacto com véu, porque pensam que estão neste ministério transitório e de condenação e morte. André, por que ministério de condenação e morte? Porque a lei não absolveu ninguém. A lei era fria, era escrita, né, numa pedra, e levou todos à morte. O que é a morte? A separação de Deus com seus filhos, que é conhecido como a segunda morte. Mas isso foi quebrado, tá bom? Então anota isso, tá bom, abençoado? Porque não é fofoca, é palavra. Porque o que adianta estar na pátria celestial, mas não ter palavra? Então anota, por favor, isto. E o texto, né, conforme está dizendo aí, dizendo que o véu não descoberto somente é tirado por Cristo. Então, por quem é tirado? Segundo o texto, não é segundo o que eu acho não, tá bom? Não é segundo a minha inteligência não. É o canal do irmão André que tira? É o canal do irmão Geraldo? É o canal do Elcio? É o canal lá do Urique? Quero mandar um abraço para o abençoado Urique. É o canal do abençoado de Caxias? É lá do Rio Grande do Sul? Não. É por Cristo. Somente Cristo tira. Então ninguém tem autoridade neste mundo de tirar esse véu, a não ser Cristo ressuscitado. E isso nos mostra, vou até voltar aqui com a minha imagem, e isso nos mostra o quê? Que enquanto não é tirado esse véu, todos estão debaixo de maldição e morte. André, e onde nós podemos saber disto que somente por Cristo é tirado? Onde nós podemos aprender disto? Onde nós podemos andar nisto? Onde nós podemos viver disto? Será que são nos livros de teologia? Será que são nos livros dos homens mais inteligentes que já pisou nessa terra? Será que estão nos canais que já estão avançados além glória? Será que são naqueles canais que ainda estão na graça? Não. Porque somente em Cristo. E onde está, André? Está de Romanos a Hebreus. E quem não foi iluminado para entender a eternidade dos versos contidos de Romanos a Hebreus, o véu ainda não foi tirado. O que, André? É isso mesmo. Quem não tem a habilidade dada por Deus de entender a eternidade do Evangelho da Graça, o véu ainda não foi tirado. E pior ainda, não é mais véu, é todo.
Vamos avançando, abençoado. Vamos agora ao verso 15. Vamos avançando aí, verso 15 e um pouco do verso 16. Vamos desvendando aos poucos os versos. Que diz: E ainda até o dia de hoje, quando se lê a Moisés, o véu está posto sobre o coração. Entenda-se coração, mente deles. Mas quando se converterem, opa! Então o texto diz quando se converterem. Quando se converterem ao quê? Ao Evangelho. Vamos ler o texto agora por inteiro. Vai pegando corte aí, meu querido. Vai entendendo aí. Os véus dos versículos estão sendo descortinados e você tem que entender. E diz ali, olha: Mas quando se converterem, o véu será tirado. Então, para se converterem ao Evangelho, é preciso que antes o Senhor tenha tirado o véu. Por isso que muitos acham que estão, na verdade, dentro do Evangelho, na verdade do Evangelho, e não estão. Então, a todos que não se converteram ao Evangelho, o véu ainda está posto no entendimento deles, por qual somente Cristo é tirado. Porque já saiu. Se você está ali em graça, já saiu. Então, caiu um todo. Então, o véu chamado Moisés, que representa o ministério da segunda morte, está sobre o rosto de todos, segundo o verso aí que eu li. Até que primeiro Cristo tire o véu. Porque não adianta estar sem saber que está. É o mesmo de não estar. É o mesmo de ser menino, apesar de ter uma herança, mas é um menino. Não tem direito ainda à herança. A herança é dele, mas ele ainda não está no tempo. Está entendendo? Então, até que Cristo tire o véu, para poderem depois enxergar e tirar o véu, para se converter em quem? Ao Evangelho. Olha só que interessante. Então, Cristo tira o véu, para que você veja que tem um véu e você se converta ao Evangelho da graça. Está entendendo? Porque sem isso aqui, muitos dirão que estão em graça, e quando ver os irmãos, vão estar em canais convertidos a outras coisas. Vai estar em canais convertidos a uma pessoa que eu conheci, né, e através de um canal de um abençoado que colocou o nome dela aí, um tal de Goldsmith, um cara cheio de filosofia. Tá lá, tá falando as filosofias que ele acha. Vai ter gente convertida ao Aquel, já ouviram falar do Aquel? Homem inteligente, o canal Filosofia Ex, mas não tem nada de palavra. Estarão convertidos atrás do nome de Deus, Yahuwah, né? Yahuwah. Estarão aí atrás, convertidos à terra plana. Estarão convertidos a canais, mas não estarão convertidos ao Evangelho. Porque eles não aguentam o que falamos. Tem muita gente que dá comichão quando eu falo que nós ouvimos a pregação de Deus neste canal. Dá comichão. Ah, que isso, André? Veja pela média de pessoas que se inscrevem nesse canal, nem 10% assistem os vídeos. Então isso aqui é para todos. Só pode ser convertido se Cristo tirar o véu. Convertidos ao quê? Ao André? Não! É necessário atravessar o véu do André, é necessário atravessar o véu dos canais dos irmãos que falam graça, que pregam graça. Como eu falei no começo, eu sou muito grato àqueles que passaram em minha vida. E aí então, todos serão salvos pela loucura da nossa pregação. Tá entendendo? Então muitos entram nesse canal e veem a felicidade. E dizem: o Senhor me abriu os olhos, não é verdade? Mas não abriu nada. O que o Senhor lhes fez foi cair um todo na vista, para que nunca mais vejam. Tem pessoas que entram aqui, André é maravilhado. Daqui a pouco o camarada, ó, se manda. Então, antes ele tinha um véu. E aí se engraçou, né? Se engraçou. Mas depois se desengraçou, deu comichão. Aí saiu o véu e entrou todo. Então Paulo dá ênfase a um tipo de conversão ao Senhor. E isso me diz que não adianta somente entender o Evangelho, não adianta somente entender, porque se fosse assim, entendi, tchau, vou agora montar aqui uma tenda de perseguir discos voadores. Não é assim, amados, tem que haver uma conversão. Porque esse Evangelho, a graça trabalha por nós. Essa palavra, ela é viva e eficaz. Ela trabalha na minha vida, eu tenho experimentado isso.
Por que muita gente hoje age assim? Diz assim, agora eu estou revelado. Agora estou totalmente revelado. Aí sai por aí. E sabe o que acontece? Vem um todo e se coloca eternamente na visão. Tá aí. Um vaso de ira. É por isso que esse canal tem uma posição muito estratégica, abençoados. E muito importante. Não fui eu que plantei isso. Não fui eu. Porque aqui o que fiz foi me converter ao Senhor que prega. E só entende isto a quem o Senhor tirou o véu. Para enxergar o Senhor que prega. Amados, porque se eu não acreditar nisto, é melhor ficar sem graça. Tem muita gente que escreve nos comentários. Alguns me procuram no Zap e diz, André, eu até aceito muita coisa que você diz, mas quando você fala que é Deus que prega no canal, eu não aguento. Tem pessoas que são sinceras. Então eu falo para eles educadamente, é porque só entende isso quem o Senhor lhe tira o véu. Aí podem ver e se convertem ao Senhor. Mas não é para me seguir, é para viver. Viver sem a mediocridade religiosa. Porque é disso que estamos falando. Falando de liberdade. Porque o Senhor não quer que você fique apegado a um canal nenhum. E isso para muitos se tornou pedra de tropeço. Tá entendendo? Eles gostam de tudo, menos disso, porque é uma verdade. Então não basta só conhecer o Evangelho. O texto é claro. Vamos ler de novo, abençoados? Vamos ler de novo, vamos. Já está até aí, né? Vamos agora do 14 ao 16. E diz, porém, o entendimento deles se embotou, porque até o dia de hoje, quando leem o antigo pacto, permanecem com o mesmo véu, não descoberto, o qual por Cristo é tirado. E ainda, até o dia de hoje, quando se lê Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem, o véu será tirado. Então a primeira etapa diz o quê? Se o Senhor não fizer. Se o Senhor não fizer, não há conversão. Amados, há conhecimento inchado em graça. E que levam muitos a conhecerem seu fim, que será o caminho da perdição. Estão aí os vasos da ira. Porque eles não se convertem ao Evangelho, nunca se converterão. Então estes estarão com véus eternos. E o que é um véu? É algo que não deixa ver a imagem real das coisas. Só vê um pedacinho. Vê algo como distorcido. Começa a ver as coisas distorcidas. Não consegue enxergar direito. Ou seja, pensa que vê, mas não vê. Um véu faz isso. Amados, por exemplo, a nossa carne é um véu. Ok? Jesus de Nazaré é um véu. Moisés também foi um véu. Os rudimentos deste mundo é um véu. O sistema religioso é um véu. E se o Senhor não lhe tirar o véu principal, você não pode se converter. Você não pode olhar que há vários véus para você tirar da sua vida. O primeiro véu é Cristo que tira. Depois você se converte ao Evangelho. E daí o Evangelho vai fazendo o quê? Essa limpeza. Por isso que a cada mensagem você volta, é um véu que você está tirando. Porque para ver a glória de Deus, tem que ultrapassar os véus. E isso só o Senhor. E como o Senhor faz isso? Lembrando a vocês. Lembrando que o poder está dentro de vocês. Isso é a conversão que o Senhor nos capacita a fazer. Por isso que volta aqui nesse canal, porque eu preciso lhes falar isto. O quanto é importante você saber disto. Anota isso, meu querido. Quantas vezes aqui no canal você já ouviu eu dizer que a ninguém conhecemos segundo a carne? Então, a princípio, muitos não entendiam muito bem o que é isso. Por quê? Porque o véu ainda não tinha sido tirado por Cristo. Aí você vem de novo, e vem de novo, e o irmão André está falando que não devemos conhecer ninguém segundo a carne, nem a nós mesmos.
Então isso é se converter. E você entende. O dia que você descobre o que significa isso. E sabe o que significa isso? Olhe para dentro de você e veja o reino inabalável que tu é. É por isso que você não deve se conhecer a você segundo a carne. Por quê? Porque quando você rompe o seu próprio véu, você enxerga o reino inabalável que tu é. Aí você escreve o que? É verdade. Eu te digo o quê? Que essa é uma expressão espiritual de conversão. De conversão ao quê? O André? Não! Conversão ao Evangelho. Isso é a prova que o Senhor tirou o seu véu. E agora você vê. Por quê? Porque você não conhece o irmão André segundo a carne. Você não conhece você segundo a carne. Você não conhece a sua esposa segundo a carne. Você não conhece a ninguém segundo a carne. E muitos que estão inchados em graça não conseguem enxergar isto. Dizem o que? Já conheço a graça. Esse negócio aí segundo a carne tá por fora. Conheço tanto que enjoei. Tem gente que fala isso. Tem canais aí pregando isso. Vão ficar aí falando a mesma coisa. Pecado. Vão falar a mesma coisa. É ingratidão, né, abençoado? E se você ficou retido no meu véu, é a prova que você nunca se converteu. Porque Deus não tirou o quê? O véu. Aí vai sair daqui do canal, né? Vai ter que procurar outras novidades. E vai andar de novidade em novidade por aí. Enquanto que aqui nesse canal vamos estar falando sempre o quê? As mesmas coisas. E olha que as mesmas coisas são estas. Veja como estamos evoluindo, abençoados, sim ou não? Pega mensagens lá do passado, da graça pura, e vem até hoje, você vai ver como é que não está evoluindo. A tua vida é o testemunho disso, dessa evolução. Eu creio que muitos aqui, sem eu falar em comportamento, porque não é o objetivo desse canal, estão moldando o seu comportamento. Porque se converteram ao Evangelho. Então o véu, os véus, quando para ser arrancado, dói, tem véu que machuca, tem véu que vai contra os nossos interesses. Eu tenho dito isto, sim ou não? Aí tu vem aqui e sai daqui chateado e nunca mais volta. Me chama de prepotente, nunca mais volta aqui para ver esse cara, só fala redundância. Mas eu repito as mesmas coisas para que você entenda. Mas o fato é que tu volta. Então não sou eu que estou te apertando, é o Senhor. Ele está com o cuidado para lhe tirar o véu. Amado, eu tenho dito isto aqui nesse canal, que não lhe falo a carne. Quem acompanha o canal sabe disso que eu estou falando. Por que eu falo isso a vocês? Porque o Senhor é Espírito. Então se você vem aqui, é para ouvir o Senhor falar. E eu não posso ficar aqui te dando conselho para sua carne. Quero acreditar que nessa área você já está bem maduro. O canal, inclusive, não tem muito... É pouca faixa etária de jovens. A maioria é da nossa idade, 40, 50, 60 anos. Então eu creio que você está bem crescidinho, né? Então não é necessário que eu venha aqui para falar você dar bons exemplos. É necessário eu vir aqui, não é necessário que eu venha aqui te dizer que você pode casar de novo. Não é necessário que eu lhes diga para que avançar um sinal não é legal. Não preciso falar isso. Disso você sabe, tem que cuidar. Porque se eu for falar isso aqui, eu vou estar falando teu véu. Aí será eu, André Pimentel. Agora falar o teu espírito, não entra o André. Não posso, ainda que queira. Aqui eu sou apenas um ouvinte igual a você. E se você, depois de tudo isso, ainda vê o André, é porque ainda pode ter uma pontinha de véu que precisa ser arrancada, precisa ser tirada. Vamos ao verso 17. Nós estamos já encerrando essa mensagem. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, só uma partezinha do verso 17, como eu falei no começo, né? Porque o Senhor é o Espírito. O que diz o texto? O Senhor é o Espírito.
Então, se você enxerga tudo segundo a carne, o Senhor ainda não lhe tirou o véu. Andas segundo a carne. Mas aqueles a quem o Senhor tira o véu, sabe que tudo que vê, vê no mundo espiritual. Então eu não posso olhar para você como um ser humano comum, eu não posso fazer isso. Eu olho para você com respeito. Por quê? Porque eu vejo Deus. Tá entendendo? Essa é a grande diferença. Se eu olho você segundo a carne, eu estou olhando aí segundo a morte, segundo a lei de Moisés. Por isso que Deus orientou Moisés a colocar um véu, para que eles não vissem o que era transitório. No Evangelho eterno não, Deus tira o véu, para que eu olhe para você e veja Deus. Pegou o corte aí? Vocês estão entendendo porque o Senhor é o Espírito? Então vocês, ao me olharem, não veem o André, sim ou não? Amados, isso aqui não se aprende em seminário. Por isso se liga. Isso aqui é um estado espiritual muito avançado, que só enxerga aqueles que se convertem ao Evangelho, aqueles a quem Deus deu essa capacidade. Escreve aí, abençoado, escreve aí no chat. Escreve aí no chat. Escreve. Deus me deu a capacidade de me converter, porque Ele me tirou o véu. Vou repetir, Deus me deu a capacidade de me converter, porque Ele me tirou o véu. Sabe que conversão é essa que estamos falando? É poder passar, atravessar o que os teus olhos veem e ver o Espírito. Por quê? Porque o Senhor é o Espírito. Quando eu atravesso o véu, eu vejo o Senhor. Verso 17, vamos descortinar ele. O verso 17 tremendo. E diz: o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito, aí o quê? A liberdade. E o que eu estou sempre escrevendo no chat: bem-vindos à liberdade gloriosa dos filhos de Deus. Tem muita gente que já foi embora dessa mensagem, já vi aí, pelos números. Porque para muitos é um discurso duro, chato. Mas aqueles que o Senhor tirou o véu, se convertem. Eles enxergam o quê? Isso aí é poder purinho de Deus. Seja sincero, abençoado. Você já ouviu uma mensagem assim? Nem eu. Você acha que eu não me regozijo me vendo? Quando às vezes eu vejo eu aqui e falo, não é possível, não sou eu. Não pode ser eu. E muitos nos dias de Jesus de Nazaré não aguentaram também o discurso de Jesus, não é verdade? Jesus também foi assim. Muitos não aguentavam. Muitos também não suportavam ouvir Paulo dizer que a lei de Moisés para ele era esterco, era merda. Isso mesmo. Duro esse discurso, mas nós entendemos, sim ou não? Se nós tivéssemos, olha, abençoados, se nós tivéssemos uma máquina do tempo agora e nos transportasse quando Jesus falou que ninguém vai ao Pai senão por Ele, iríamos ver a reação dos homens iguais a muitos hoje. Era muito duro escutar aquilo ali. Ninguém vem ao Pai senão por mim. E aí? Só atravessando o véu de Jesus de Nazaré você via Deus. E se nesta mesma máquina pudéssemos avançar mais um pouquinho e contemplar a cara daqueles que seguiam a Jesus de Nazaré no começo, né? E guardavam a lei de Moisés, como eram os discípulos. Imagina a cara daqueles homens, né? Ao lerem a carta de Paulo, quando ele disse que a lei era titica. Com certeza matariam a Paulo, como fizeram de fato, né? Então os homens ao longo dos tempos e eras, nunca entenderam Deus. Por quê? Porque Deus é Espírito. E você hoje está entendendo. Por isso que aqueles que se converteram vêm a esse canal e dizem: minha vida mudou depois que eu vi as mensagens da graça. Aí no teu canal, André, não é a graça pura. E vocês sabem disso. E hoje vocês estão enxergando isto. Hoje vocês estão quase que apalpando, porque o Senhor é o Espírito e vocês têm essa capacidade.
Muitos falam, é Deus que usa o irmão. É Deus que usa mesmo. Hoje, amados, temos muitos canais bons em graça, apesar da maioria ter se corrompido, porque o todo já estão em seus olhos. Mas tem canais bons. Conforme eu falei, quando eu vou a canais de abençoados, de repente, do nada, o irmão assim dá uma tirada que me leva assim, eu falei, isso não é o irmão, é Deus mesmo. Esses irmãos não teriam a capacidade de fazer isso. Amado, deixa eu falar aqui, o abençoado Elson, né, tem acho que é no Instagram dele, né, ele bota lá, ele gosta muito de artes marciais, né, um abraço pro irmão Elson. Ele gosta muito de artes marciais, e de vez em quando ele bota o treinamento dele lá. Aí eu falo assim, esse aí é o Elson. Mas quando o Elson tá pregando, não é o Elson. E tantos outros abençoados que eu vejo aí. Jonas Barro, um abraço, um beijo no teu coração, como é que tá teu papai? Tudo está bem, né? Vocês conhecem o abençoado Jonas lá de Curitiba, né? Tem um casal de abençoado aí também tremendo. Uma dinâmica diferente, né? Os dois falam ali entre si, que coisa linda. Eu esqueci o nome deles, tá? Depois coloco o canal de vocês aí. Vamos ler de novo, abençoados. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, para encerrar. Então o Senhor era o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Então essa liberdade aí que diz o texto, é onde há uma liberdade, não há nenhuma espécie de legalidade. Essa liberdade não há nenhuma espécie de rudimento. Por isso que a carne não participa das nossas reuniões, a carne fica fora disto. E onde Deus está, tem que ter liberdade. Porque é o Senhor quem prega. E se lembrarmos do véu de Deus chamado Jesus de Nazaré, ele não era chato não, tá, abençoado? Não era chato não. Jesus de Nazaré era gente boa. As pessoas gostavam de Jesus de Nazaré. Todos queriam ficar perto dele. E diz que as mulheres o serviam, não é verdade? Teve até uma passagem em que uma mulher derramou um perfume caríssimo em seus pés e secou com seus cabelos, coisa linda. E nesse episódio mesmo, Judas, o religioso que traiu Jesus, disse, não deixe, Senhor, que esta mulher faça isso, porque isso pode se vender. Porque o perfume era caro. Por isso que ele depois entregou Jesus, né? Porque tinha uma visão materialista. O vinho acabava e Jesus transformava a água em vinho. Jesus era do bem, Jesus era querido. Por que ele era assim? Por que Jesus era assim? Porque ele era livre. Ele tinha liberdade. E nunca usou da sua liberdade para prejudicar a ninguém. E isso tem que se parecer um pouco com a gente, tá? E Jesus estava na lei, tá? Tem que se parecer conosco. Eu sou assim, sabia, abençoado? Não sei como vocês são, mas eu não tenho motivo nenhum na minha vida para andar com cara de quem chupa limão. Não ando. Posso ter até essa cara minha, parece uma carranca, né? Mas eu sou um cara muito feliz, alegre. As pessoas gostam de estar ao meu lado. E se me dão um limão, eu faço uma limonada suíça, adoro. Então, se mesmo na lei eles tinham essa liberdade de ser feliz, Jesus, né? Muito mais nós que estamos livres dela. Ok, abençoado? Então estamos encerrando essa mensagem. Uma mensagem que nos trouxe alegria, né? Para aqueles que estão convertidos a ela. Aqueles a quem o Senhor lhes tirou o véu e nunca mais vai voltar a esse canal. Infelizmente, tudo que foi falado foi para a sua condenação. Muitos aí pensam que a liberdade é poder orar, jejuar, se batizar, ir a montes. Isso não é, isso é escravidão, tá bom? Outros acham que esse negócio de falar de graça é ultrapassado, é chato. Então pensam que estão em liberdade, porém falam de fofocas e não sai nada dali. Então estes se fizeram prisioneiros de suas próprias astúcias e estão em descenso, estão em queda. E nós, amados, não estamos presos, nós estamos livres, entendemos, conhecereis a verdade e a verdade vos fará livre. Por isso temos a liberdade de ser feliz, sabendo que todas as coisas hoje estão concorrendo para o nosso bem e que aguardamos a esperança real, que é a nossa partida para ir com o Pai,
para ir com o Senhor para outros planos que Ele tem preparado para nós. Inclusive diz que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Enquanto isso não acontece, prossigamos ouvindo as mesmas coisas e se convertendo a elas, que nos porá sempre em liberdade. E eu posso afirmar sem dúvida, aqui as coisas que nos têm acontecido, em vez de trazer destruição, trazem glória, trazem firmeza e trazem crescimento à nossa vida. E estas coisas têm nos ensinado a tirar os nossos olhos da carne, daquilo que se vê, para que entendamos que o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito de Deus, ali há liberdade. Bom, meus amados irmãos, está aí entregue o conselho do Senhor. Espero que vocês usem. Se você não entendeu, veja, porque foi um ensino assim picotado por partes, e eu creio que um todo você vai entender, você vai glorificar muito a Deus por ter ouvido essa mensagem até o final. Bom, meus amados irmãos, graça e paz, e até a próxima mensagem.